Olá, arte educadores de todo o imenso Amazonas. Estamos aqui com mais um programa Trilhas do Saber Estiagem, uma proposta para as aulas de arte no ensino médio em tempos de estiagem. Eu sou o professor Augusto Marinho, sou formador do CEPAM, formado pela UFAM. Estou aqui para fazer esse diálogo com vocês, artes no ensino médio em tempo de estiagem. Rio que sobe, rio que desce. A juta que planta, a juta que cresce. A juta que colhe, a que apodrece. Texto repiquete de Francisco Carlos. É com esse texto que iniciamos a nossa conversa sobre arte na estiagem. Em resposta ao cenário de estiagem vivenciado em todo o estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas, através do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, vem oferecendo a todos os profissionais de educação do Estado uma série de encontros formativos que compõem o projeto Trilhas do Saber Estiagem, o que visa subsidiar o trabalho pedagógico dos educadores a fim de enfrentar as adversidades climáticas. Hoje estamos aqui para oferecer uma orientação didático-metodológica aos educadores de arte do ensino médio. Mas essa nossa formação tem como justificativa, no caso, a priorização curricular, foco nos conteúdos essenciais para o prosseguimento dos estudos, contexto de estiagem, necessidade de orientações didáticas metodológicas para o ensino remoto, apoio aos professores, oferecer subsídio aos arte-educadores. O objetivo desse nosso encontro é apresentar uma sequência didática, planejar aulas não presenciais ou híbridas, recursos metodológicos, explorar recursos viáveis para o contexto e avaliação, propor instrumentos avaliativos adequados a essa nossa situação de estiagem. Público-alvo: professores de arte do ensino médio da rede estadual de ensino. Os professores formados em arte, os professores que estão também trabalhando com componente curricular arte. Período, estiagem 2024. Modalidade, mediado por tecnologia. Nós estamos aqui no estúdio do Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Aulas não presenciais ou híbridas, gravação e exibição, transmissão ao vivo e disponibilização. Acesso flexível, você vai ter acesso a esse vídeo a qualquer momento. Ele vai ser postado no YouTube, no canal do CEPAM, e ali você vai ter acesso a qualquer momento que você queira, depois da publicação no YouTube. Professores podem acessar a qualquer momento. Sequência didática. Nós vamos trabalhar nessa sequência didática que estamos propondo hoje, repertório cultural, patrimônio cultural e nossos artistas. E aí nós temos o nosso repertório cultural como sequência didática, como tema da nossa sequência didática. Esta sequência didática tem o propósito de fazer com que o aluno reflita o consumo da arte, a partir do próprio repertório e gosto das produções artísticas, identificando produções em nível local, regional, nacional e internacional. Na verdade, nós estamos propondo que esses alunos reflitam um pouco sobre o seu repertório cultural, o seu gosto pela arte, pela música, pelas artes plásticas, pela dança, pelo fazer do nosso povo. Os alunos serão conduzidos para identificar manifestações artísticas em sua comunidade, relativizando o seu repertório cultural através de discussões promovidas a partir do patrimônio cultural imaterial. Este plano pode acontecer no contexto de um único componente curricular, no caso arte, ou combinar encontros envolvendo componentes de língua portuguesa e sociologia. O que são sequências didáticas? A proposta é apresentar para vocês uma sequência didática, E o que são sequências didáticas? Temos uma definição. Sequência didática envolve
que ela envolve ações de aprendizagem e avaliação. As sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo em etapas. Então, aquele conteúdo é trabalhado em etapas e sempre ações didáticas trabalhando o mesmo tema, né? Como ações de aprendizagem e avaliação. Qual a importância da sequência didática? Especialmente útil em contexto adverso, né? Na verdade, como a estiagem, permitindo o ensino mais inclusivo e acessível. Na verdade, a sequência didática pode ser utilizada de forma em qualquer situação, tanto na estiagem, quanto na pandemia, como foi utilizado muito na pandemia, né? E também em situações normais de ensino e aprendizagem. Temos também o planejamento dessa sequência. Para planejar uma sequência didática, é necessário identificar as necessidades, escolher conteúdos relevantes e adaptar metodologias e recursos para o ensino não presencial, né? No caso, a nossa sequência didática, que está sendo proposta em tempo de estiagem. Nossa sequência didática chama-se Nosso Repertório Cultural, né? Trabalharemos com a habilidade EM 1.3, linguagem, 6, no caso, competência 6, a ordem 4. Todos os campos de atuação. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica. E identificar o processo de construção histórica dessas práticas. O objetivo de conhecimento, objeto de conhecimento, as linguagens artísticas, na relação com as dimensões sociais, políticas, cultural e econômica da realidade local. Nosso repertório cultural. Como vamos iniciar essa sequência didática? Inicie fazendo um levantamento do repertório cultural dos estudantes, né? Qual é esse repertório cultural? O que eles vivenciam, o que eles veem, o que eles ouvem, o que eles consomem de arte no dia a dia. E onde eles consomem. Esse levantamento desse repertório, para levantar esse repertório, eles poderão utilizar um grupo de WhatsApp, onde poderão postar playlists de música, filmes, produções audiovisuais, envolvendo as linguagens artísticas, produções que fazem parte do repertório de consumo individual de cada aluno. Então, tudo que ele ouve, tudo que ele assiste em vídeo ou artes plásticas, né, tudo que eles colocam nesse grupo de WhatsApp. Perguntem o que eles assistem no dia a dia, os eventos que eles vivenciam na comunidade, na igreja, no centro cultural, tudo isso, se são peças de teatro, se vão a teatros, se vão a locais que, no caso, vivenciam, assistam alguma peça de teatro, né? Se por acaso não for possível fazer um grupo no WhatsApp, esse repertório poderá ser preparado em um mural, que poderá conter também imagens, desenhos e signos, né? Eles poderiam estar trabalhando com imagens, né, com recortes de revistas e construir esse mural, se não for possível trabalhar com WhatsApp, né? Então, nosso repertório cultural, nesse QR Code, nós temos um material chamado Mapa Cultural da Turma, sintetizando o Mapa Cultural da Turma. É um documento que trabalha um pouco sobre a questão dos espaços que esses estudantes utilizam para ter acesso à arte e à cultura, né? Quais espaços culturais você se propõe a conhecer, quais espaços culturais que você já conhecem, a partir do seu repertório cultural, de gosto artístico, quais produções artísticas locais te interessam? Você realmente está ligado à produção cultural de sua comunidade? Por que temos o hábito de consumir a cultura dos outros,
mais a cultura nacional, a cultura internacional, e não nos ligamos ao que é produzido na nossa comunidade. No QR Code que nós passamos anteriormente, você tem acesso a um documento, no caso, um mapa cultural, onde você pode estar lançando mão para questionar seus alunos sobre esses espaços culturais, sobre esses espaços culturais que ele, no caso, frequenta, e aqueles espaços culturais que existem na sua comunidade, na sua cidade, e ele ainda não frequenta. E assim, uma pergunta, quais as produções culturais, a partir do seu repertório cultural, você se interessa em sua comunidade? Então, tem um material nesse site, que esse link irá te levar, que tem um documento que você pode estar utilizando essas questões, ou pode estar construindo outras questões e questionando seus alunos sobre esses espaços que eles frequentam para consumir arte. A partir da lista de repertórios artísticos criada pelos estudantes no WhatsApp ou no mural da sala, sugira que eles sistematizem os dados, relacionando a produção artística com as linguagens da arte, identificando o que é dança, música, teatro, cinema e artes visuais, compondo um mapa cultural da turma. Aí na sua tela está aparecendo aí o exemplo de linguagem artística, música, né? Título da produção, Cheia de Mania. Nome do grupo, Raça Negra. Veículo, plataforma digital. Ou poderia ser linguagem artística, música. Título da produção, Argumento. Nome do artista, Adelson Santos. Vinculação, plataforma digital. Você poderia estar acessando o Adelson Santos numa plataforma digital. Quando os alunos trazem essas informações, vocês vão sistematizar essas informações nesse exemplo que está aí na tela, trabalhando a linguagem, o título da produção, o nome do grupo ou do artista e a veiculação que ele teve acesso, ou na plataforma, ou no centro cultural, ou no show de música, ou no aniversário da cidade, né, que teve acesso àquele artista que veio para festejar o aniversário da cidade, ou uma outra atividade, outro evento que aconteça na sua localidade. E aí você vai estar compondo esse mapa cultural. Durante esse levantamento de ideias, perceba se os alunos referenciam as casas de show, espaços culturais, teatros da própria comunidade, né? Se foi, no caso, o aniversário aniversário da cidade e que veio um artista de fora, ou os artistas locais que também participam dessas comemorações, referenciar o evento, referenciar o local do show é importante também durante esse levantamento de ideias. A partir desse levantamento, você pode fazer uma roda de conversa, né? E assim, fazer alguns questionamentos a essa turma. Para você, o que é consumir arte? Como e por quem pode ser consumida essa arte? Há questão de censura? Há questão de idade para consumir uma arte? Então, o consumo da arte acontece somente nos museus, nos espaços culturais, nas plataformas digitais e no teatro? Onde eu posso consumir essa arte? Quais outros locais que eu posso estar consumindo arte? Em quais lugares podemos consumir arte, né? E aí nós temos um QR Code que te leva a um site que você vai ter que entrar no menu desse site e encontrar os documentos. E esse documento é justamente patrimônio imaterial.
Nesse documento Patrimônio Imaterial, vocês vão estar questionando que essas produções que estão na internet já foram selecionadas e disponibilizadas para o consumo. Então, houve alguém que selecionou, um curador para essas produções que estão na internet. Então, passou por um crivo de alguém. Então, de uma certa forma, há um direcionamento para ser consumido certa obra de arte e não esta obra de arte, não aquela obra de arte. Então, já há um crivo por pessoas que selecionam essas obras para estarem na internet, né? E quais formas, também há um questionamento, quais formas podemos consumir, de quais formas podemos consumir as produções dos artistas locais, já que eles não estão, alguns deles não estão ainda na internet, nas redes sociais. Será se eles estão na mídia? Eu já procurei um artista local na mídia. Será se eles estão? Enquanto meu repertório cultural, até que ponto ele é benéfico ou prejudicial? No caso, ele foi selecionado por alguém da internet, né? Algum produtor cultural seleciona as obras que vão para a internet. E também o acesso à internet em várias localidades, que a produção cultural não é tão fácil, acessível, quanto aquele artista que está na grande capital, nos locais de grande consumo de internet, né? Então, há essa diferença. E de que forma o consumo das produções artísticas interfere na construção na minha identidade pessoal, na minha identidade cultural. Como que isso interfere? Então, lá no nosso site, nós temos esse documento, Patrimônio Imaterial, com algumas questões que você pode estar discutindo com seus alunos. Em uma roda de conversa, retorne o repertório e o gosto artístico, né? Nessa roda de conversa. Após a sistematização do quadro, faça, conforme os alunos forem verbalizando, acolha as suas respostas e discuta, promovendo um espaço de troca entre os estudantes. Atividade Repertório Cultural, Arte na Estiagem. Repertório Cultural, lá no nosso site. E aí temos acesso ao nosso site. Bem, e o que consumimos? Segundo Amorim, 2019, o que comemos, o que vemos, o que lemos, o que ouvimos, etc. Pintura, literatura, escultura, música, hábitos, valores, todo um turbilhão de informações culturais penetra na vida dos indivíduos aos poucos, transformando-os. Nesse sentido, os conceitos de identidade, consumo e cultura tendem a aparecer inevitavelmente imbricados, né? Então, nós, na atualidade, na atual sociedade, somos definidos, em grande parte, por aquilo que consumimos. Parte de nossa identidade passa a ser constituída a partir daquilo que consumimos material e simbolicamente. A partir dos meios de comunicação e, sobretudo, com o advento da internet, temos contato com culturas de todos os planetas. Aqui, nós vemos a imagem de uma pessoa com um celular na mão e tendo acesso a vários conteúdos. Através da internet, nós temos acesso a conteúdo de todo o mundo, né? Claro, esse conteúdo já passou por uma triagem, né? De algum produtor de conteúdo, né? Mas essa triagem, apesar dessa triagem, nós temos acesso a conteúdos de todo o mundo. E você
tem condições de ter em seu celular, em sua TV, conteúdos dos chineses, dos russos, dos americanos, dos colombianos, dos africanos, né? Da África do Sul, do Congo, de Angola, né? Quer dizer, a internet está aberta para muitas coisas. E, a partir dela, a gente pode também estar consumindo muita coisa, muita cultura. Beleza? Agora, com relação a essa questão da cultura, como ela se dá nesse sentido, né? E assim, as transformações que sofreu a cultura. Cultura, no início, era utilizada sob a perspectiva de colere, do latim habitar. Daí a palavra colono e colônia. Adorar no sentido de preservado, na palavra culto. E também cultivar, como sentido de cuidar aplicado à agricultura. Lembra, sempre se fala a cultura do café, a cultura do milho. Então, nesse sentido ligado essa questão da agricultura. Segundo Sevasco, 2003, a partir do século XVIII, quando foi aliada a palavra civilização, passou a assumir o sentido de um processo geral, do processo intelectual e espiritual, tanto na esfera pessoal como na sociedade. Então, a cultura ligada à civilização se tornou a questão do ser aculturado, o ser civilizado, né? Nós temos essa relação de que é aquela pessoa que tem cultura, e sempre a cultura valorizando a cultura europeia, né? A cultura ligado a saber mais, ao conhecimento, né? Ligado ao conhecimento. Nesse sentido, nós encontramos um trecho de um livro História Resumida do Brasil, que fala assim, né, que isso em 1927, um programa do curso primário. Nesse livro de História Resumida do Brasil, ele fala: o Brasil, antes de ser descoberto, não tinha cultura de espécie alguma. Não havia vilas nem cidades. Estava, pelo contrário, todo coberto de mato e era habitado por numerosas tribos de índios selvagens. Isso está no livro. Quer dizer, a cultura o conceito de cultura estava muito ligado à civilização. Então, quando os europeus chegaram aqui, viram que aqui não existia nenhuma cultura, mas, na verdade, sim, claro, existiam várias tribos indígenas, existiam várias formas de vivenciar o mundo, várias formas de se expressar, de conhecer, de reverenciar seus ancestrais. Então, havia casamentos, havia toda uma preparação para casamentos, para iniciação de guerreiros, iniciação de moças adultas, então de indígenas adultos. Então, essa balela de dizer que aqui não existia cultura, realmente é uma balela. Porque aqui existia e muita cultura. Então, existia a cultura dos povos, que eram vários, não era só um. Várias etnias de indígenas habitando aqui o nosso Brasil. E depois vieram também os africanos, também de várias tribos, porque os africanos que chegaram ao Brasil, por conta da escravidão, eles vieram de várias tribos africanas, trazendo várias culturas para somar a esse grande povo brasileiro. Conceito de cultura, né, vai se aprimorando. Com o passar do tempo, o uso antropológico do termo cultura como um modo de vida passa a ser utilizado em um sentido mais amplo. Então, aí a cultura como modo de vida. E bens produzidos dentro dessas culturas, que passam a fazer parte do cotidiano social
interferir diretamente nas maneiras pelas quais nos relacionamos com os outros e nos constituímos enquanto sujeitos, né? Então, essa cultura trabalha a questão do cotidiano social, que interfere diretamente nessa construção do sujeito, né? Cultura agora é entendida, definida como um patrimônio na construção de toda a gente. Os bens materiais e simbólicos, os bens materiais e imateriais, né? Como temos o patrimônio, temos aí os patrimônios culturais. Aqui nós temos um vídeo, né, de artes com artes, arte com arte, sobre patrimônio material e imaterial. Aqui está o link, se você tiver acesso, está no YouTube. Mas vamos dar uma olhadinha nesse vídeo sobre patrimônio material e imaterial? Vamos lá? Olá, professores. Eu sou o professor Augusto Marinho e estou aqui com o professor Alex para falar sobre patrimônio material e imaterial. Nós temos aqui uma tela onde aparece a artista Djuena, justamente uma cantora que traz na sua voz toda a etnia ticuna, né? Todos a mitologia, até mesmo na sua indumentária, né? Então, isso é patrimônio imaterial. E patrimônio material são as construções, a arquitetura, as obras de arte, e material tudo isso, os ritmos, a dança, os festivais e até mesmo a culinária. Mas olha, nós estamos aqui, professor, numa feira. Você está sentindo o cheiro dessa feira, professor? Que maravilha estar na feira, né, Augusto? Verdade. Feira da Panaí. E ela nos proporciona uma riqueza de patrimônio cultural, material e imaterial. O que a gente pode encontrar de patrimônio aqui na Feira da Panaí, Augusto? Bem, nós temos o tacacá, né, que é um prato típico daqui da região amazônica, de origem indígena. Ele é preparado com um caldo amarelo chamado tucupi. Você já provou o jambu? Eu adoro tucupi, gosto do jambu e o tacacá é fabuloso. Verdade, o jambu deixa aquela dormência na boca. E também temos o Festival Folclórico de Parintins. Nesse festival são realizadas apresentações de duas agremiações folclóricas, o Boi Garantido, que é o vermelho, e o Boi Caprichoso, que é o azul. O senhor já foi ao Festival de Parintins? Claro, bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Prestigiado por vários brasileiros e por várias pessoas de todo o mundo, né? É um grande patrimônio cultural do Amazonas. Temos também a Igreja de Santo Antônio de Borba, que a romaria da festa de Santo Antônio de Borba, na cidade amazonense de Borba, é uma das mais antigas manifestações católicas continuamente celebradas na região norte do Brasil. Vem gente de todas as comunidades participar como romeiros da festa de Santo Antônio de Borba. E também temos o Círio de Nazaré. Círio de Nazaré, você já foi ao Círio? Não, Augusto, não conheço o Círio. Mas você percebeu pela TV, né? Só pela TV. Todo o material de divulgação do Círio, que é uma grandiosa manifestação de fé e devoção de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre na capital de Belém, no estado do Pará. Mas também ele ocorre em outros estados. Você sabia disso, professor? Não, achei que só em Belém. Ocorre em Macapá, capital do estado do Amapá, e em Rio Branco, capital do estado do Acre. Então, essa devoção a Nossa Senhora de Nazaré vem de muito tempo. Que maravilha. Muito interessante isso. Fala um pouco mais, Augusto, para a gente. Bem, no Brasil, temos vários elementos culturais, materiais e imateriais, tombado pelo IPHAN e pela Unesco. No Pará, como eu falei, ocorre todos os anos uma tradição religiosa de vertente católica chamada Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, na qual tem uma travessia da imagem, né? Isso, tem a corda que os romeiros
sentem necessidade de pegar naquela corda e sentem uma grande força ao fazer isso, né? Nossa Senhora de Nazaré, uma procissão pela cidade de Belém, o Círio de Nazaré é tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Brasil. Que maravilha! E como Ciro de Nazaré, e você falou também em outras representações aqui, na feira, em outros espaços, também deve ter outros exemplos de patrimônio material e imaterial, Sim, né, Augusto? Patrimônio material e imaterial. Nós temos o que determina mesmo que um bem cultural é ou não é um patrimônio, é a sua relevância histórica para a formação identitária da cultura de um povo. Então, não adianta ser qualquer coisa, é necessário ter importância histórica para essa revelação da identidade de um povo. Então, a comunidade tem que reconhecer isso. Sim, de certo. Entendi. Fala um pouco mais, então, desse patrimônio material e imaterial do Brasil. Patrimônio material e imaterial, como patrimônio material do Brasil, podemos citar os centros históricos da cidade de São Luís do Maranhão, Olinda, Ouro Preto, Diamantina, Salvador, grande Salvador, estou com saudade. E também, além disso, algumas paisagens naturais também são incluídas nessa classificação, como o Corcovado e as montanhas em torno da Baía de Guanabara. O Rio de Janeiro, ou também o sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Gente, então a gente tem patrimônio no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Sim, verdade. Maravilha. Nós temos a dança chavante, né? Que realmente é uma beleza plástica, uma beleza em movimentos, né? Que revela muito da ancestralidade do nosso povo. Isso é importante. Temos mais o quê? Temos a dança de fitas, né? Que é uma tradição europeia, que aqui no nosso estado tornou-se a dança do tipiti. Ah, né? Lembra? Sim, lembro. O tecido que eles fazem no mastro é parecido com o tecido do tipiti. Né? Então, isso é interessante. Entendi. O que mais? Nós temos o tacacá, como nós vimos. Nosso delicioso tacacá, patrimônio nosso, da nossa terra. Lembro da tia Ivete com seu tacacá ali no Largo São Sebastião. Muito gostoso. Eu acho super importante lembrar que esse patrimônio imaterial, como o tacacá, tem muitas outras coisas na nossa região amazônica que pode e deve ser explorado pelo professor na sala de aula, né? Claro. A casa de farinha, por exemplo, onde o caboclo produz a sua farinha, né? Ele rala a mandioca e tira o sumo para fazer o tucupi e transforma também ali a mandioca em farinha. É muito interessante. Muita gente não come peixe sem farinha. Né? É verdade. O bom amazonense não come peixe sem farinha. Então, isso também é um patrimônio nosso. Entendi. E a partir dessa coleta do que é patrimônio material e imaterial ao redor, ao entorno da escola, da sua comunidade, o professor pode se cercar disso e trabalhar com isso em sala de aula, partindo do que ele tem ali próximo, não é? Porque geralmente a gente acaba trabalhando patrimônio material e imaterial universal, como as pirâmides do Egito e tantas outras coisas, que fica meio que distante da ideia para esse estudante. Certo. E eu acho que se a gente conseguir trabalhar a partir do que você traz, essa observação de patrimônio imaterial e material do nosso quintal, da nossa casa, do nosso entorno, vai ficar muito mais fácil entender esse processo. E com o advento da tecnologia, podemos muito bem pedir para os nossos alunos registrar esse patrimônio material e imaterial que está presente na nossa comunidade. Né? Depois de, claro, desenvolver o conceito, trabalhar com eles o conceito de patrimônio material e imaterial, há a possibilidade de fazerem essa pesquisa fotográfica, né, na comunidade, no entorno da escola. Isso é importante. Maravilha. Perceber que estamos cercados dessas coisas que nos dão valor, que nos possibilita nos reconhecer nessa questão da nossa identidade, que está presente na nossa identidade nesses patrimônios. Maravilha.
eu acho que ficou bem, bem claro essa ideia, não é, Augusto? Verdade. E possibilidades diversas, como você mesmo diz, a fotografia, um curta, hoje com um celular, não precisa ser de última geração, alguma coisa simples, a turma pode ser dividida e ali sair, depois que elencar os patrimônios, materiais e imateriais da sua comunidade, fazer um levantamento histórico sobre isso, entrevistas podem ser feitas, né, com várias pessoas, e daí vários aplicativos que os alunos podem usar como recurso para que o final desse trabalho, desse material, seja o ganho deste conhecimento. Justamente, professor. Maravilha, Augusto. Eu acho que esse foi um bom momento da gente lembrar e pensar sobre patrimônio material e imaterial. Obrigado por ter me trazido à Feira da Panaí. Fazia tempo que a gente não se encontrava por aqui. Vamos nos encontrar mais ainda. É. Como nós vimos no vídeo, conceito de patrimônio cultural se amplia e cultura está presente em vários lugares, no mercado, no teatro, no centro cultural, na TV em sua casa, né? No seu celular, você tem cultura, você tem acesso à cultura. Então, se amplia de uma forma que o que fazemos, como nos relacionamos, como comemos, faz parte do nosso patrimônio cultural, né? E agora, vamos para uma próxima cartela. Após a troca de repertórios culturais, né, promova uma roda de conversa tendo como referência o documento MAC-Arte, né? Em seguida, imprima e distribua a atividade de patrimônio imaterial para ser realizada em casa, ambos com acesso pelo QR Code. Vamos dar uma olhada no QR Code? Vamos lá. Nesse QR Code. Nesse QR Code, você tem acesso ao documento que fala sobre patrimônio cultural material e imaterial, na verdade, e também é um documento do MAC Artes. Nesse documento, há um questionamento sobre os artistas locais, sobre o consumo da arte produzida por esses artistas locais, né? Você pode, assim, questionando a falta de um repertório regional e local. No caso, eles não apresentam esse repertório relacionado à produção da arte local, né? Então, propõe aos estudantes uma pesquisa sobre a produção dos artistas locais. Elabore um questionário com algumas perguntas. Aqui na nossa tela, nós temos um QR Code que nos leva também a esse documento do MAC Artes, que questiona por que os artistas locais são tão importantes e como você pode apoiar sua comunidade artística local. Nesse documento, vocês podem estar levantando questões sobre por que os artistas locais são tão importantes na nossa comunidade. Como você pode apoiar seus artistas locais? De repente, no repertório que eles levantam, não há presença de artistas locais. Aí há um questionamento, por que isso acontece? Por que não valorizamos os artistas locais? Então, esse documento te leva a questionar isso. E também, como apoiar seus artistas locais? Você pode fazer coisas como compartilhando o seu trabalho em redes sociais. Você pode também seguir artistas locais nessas redes. Indo para eventos locais, você precisa prestigiar esses artistas, né? Comprando o seu artesanato, a sua arte, né? E também. E aí, a possibilidade de vocês também estarem viabilizando uma pesquisa sobre esse artista local. Depois de dar uma olhada nesse documento e, através de uma rede de conversa, trabalhar todos esses questionamentos sobre sobre você consumir a arte local, a arte do artista local, você pode viabilizar uma pesquisa de produção artística, da produção artística local. No caso, seria
um questionário que o aluno poderia estar levando para a sua comunidade e questionando os artistas locais, escolhendo um e fazendo algumas questões, algumas perguntas. Fale um pouco sobre você, trabalhar uma mini bio do artista, né? Como você define sua arte, como foi a sua relação com a arte na infância, quando você começou a dedicar mais tempo à sua arte, a sua arte transmite uma emoção, como você alcança esse ponto sensível? Isso aqui, na verdade, são propostas de perguntas, mas você, professor, pode estar construindo esse questionário junto com os seus alunos, lá na sala de aula, né? Justamente para fazer uma pesquisa, trazer informações sobre esse artista e sobre essa arte que é produzida na comunidade do seu aluno. Quais são suas referências, os seus ícones, em quem você se inspirou para produzir sua arte? Então você vai estar questionando esse artista sobre as referências que ele teve para construir sua arte, ou outros artistas, ou os seus ancestrais, ou sua avó que produzia esse tipo de arte, né? Qual a questão que você trabalha mais forte na sua arte? Já participou de alguns eventos onde foi possível expor sua produção? O que você pensa sobre a valorização da arte em sua comunidade? Há apoio das instituições do governo municipal, do governo estadual, para que você possa estar produzindo sua arte? Você participa de editais do governo do estado, da prefeitura, né? Como é que você trabalha essa arte? Com os dados coletados, os estudantes poderão produzir um panfleto sobre o artista pesquisado, né? De repente, produzir um panfleto com tudo isso. E também, a gente poderia estar combinando a proposta aí de culminância dessa sequência didática, seria uma feira cultural, onde, convidados pelos estudantes, os artistas poderão participar de uma feira cultural organizada pelos alunos, com a participação de toda a comunidade escolar, com espaço para música, teatro, artes visuais, exposições, venda de artesanato, etc. Então, os alunos organizariam esse evento e também, a partir dos dados coletados dos artistas, poderiam estar produzindo folder, né? Panfletos, né? Sobre os artistas, sobre cada artista, um panfleto para cada artista, e aí distribuindo também nessa feira. Dessa sequência didática, avaliação, nossas evidências de aprendizagem servirão também de instrumento de avaliação. Quais são essas evidências de aprendizagem nessa sequência didática? São os questionários que os alunos possam estar trabalhando, aqueles que estão lá no nosso site, no QR Code. A produção do panfleto sobre os artistas, né? A pesquisa realizada sobre os artistas. A participação no WhatsApp, ou na produção do mural, na roda de conversa, na confecção do mural, na realização de atividades, no caso, o repertório cultural e patrimônio imaterial, são as atividades que estão lá no nosso site, na realização de pesquisa e no envolvimento da organização e realização das feiras culturais. Tudo isso são evidências de aprendizagem que podemos estar avaliando o nosso aluno, né? E nosso repertório cultural, sequência didática, a avaliação diagnóstica, no caso, nossa avaliação em artes, nossa avaliação diagnóstica, análise do processo. Nós não vamos estar julgando aqui, avaliando o produto que os alunos vão mostrar para a gente no dia da culminância dessa sequência didática. Mas vamos analisar o processo. E também nós temos que ter momentos para refletir sobre o processo. Quando ele vai apresentar, quando ele vai participar da roda de conversa, quando ele vai estar mostrando o que ele pesquisou, esses são momentos para refletir sobre o processo. É ali que o aluno vai mostrar
como ele pesquisou, o que ele pesquisou, como ele produziu esse panfleto, como ele viabilizou. O material que ele trouxe, tudo isso faz parte do processo, né? E isso deve ser refletido na avaliação. Gustavo Brasil nos diz que avaliar em artes necessita conhecer os alunos, motivo pelo qual recomenda primeiramente uma avaliação diagnóstica, né? Questionários, roda de conversa e exercícios são algumas das ferramentas que trazem informações sobre esse conhecimento e habilidade prévias dos estudantes. O processo de avaliação em artes também deve conter um momento para o aluno refletir sobre o que ele criou. O processo é tão importante quanto, uma vez que nem todo aluno terá habilidade bem desenvolvida para realizar produtos finais de qualidade. Então é necessário o processo, trabalhar a questão do processo. O processo de avaliação em artes também deve conter um momento para o aluno refletir sobre o que criou, né? Necessário também levar esses alunos a refletir sobre o que eles estão trazendo, o que eles estão produzindo. Isso é importante. Nós temos aqui, eu trago uma frase de Nereide Santiago para concluir esse nosso encontro. Tudo o que comemos ou queimamos vem tecendo a nossa memória. Essa é uma frase que Nereide Santiago, uma dramaturga de Manaus, está em Manaus, mas é de boca do Acre, né? Que Nereide coloca essa frase na boca de uma personagem chamado indígena narrador. Então, tudo que comemos ou queimamos vem tecendo a nossa memória. Então, tudo que vivenciamos, tudo que as nossas relações sociais, o nosso comer, a nossa culinária, as nossas vivências, tudo isso vem tecendo a nossa memória, vem construindo o ser que somos, né? Nesse sentido, tudo que vivenciamos, né? Todas as histórias que ouvimos, todas as músicas que ouvimos, tudo que eu consumo no meu dia a dia, vai construindo o meu ser, minha identidade. Então é importante a gente perceber a produção cultural que existe na nossa comunidade, no nosso local. O que fala de nós, o que fala do rio, o que fala da canoa, da floresta, dos animais, da flora e da fauna. Quer dizer, eu estou inserido nessa Amazônia. Essa Amazônia também tem que ser consumida por mim. É necessário que eu me construa também vivenciando essas manifestações que estão na nossa Amazônia. E agora eu chamo a atenção para um QR Code que vai aparecer na tela. Esse QR Code nos possibilitará ter um acompanhamento de vocês com relação a essa formação de artes, né? É importante que vocês acessem o QR Code e respondam às questões previstas nesse QR Code. Então, eu venho agradecer aqui ao Centro de Formação, primeiramente à Secretaria de Educação do Amazonas, ao Centro de Formação Padre José de Anchieta e também à equipe do CEPAM Digital, que tanto me auxiliou e também produziu essa formação. Obrigado. E na próxima tela nós temos aqui os e-mails do CEPAM, né, e da Gerência de Formação. Então, se você quiser entrar em contato conosco, utilize esses e-mails. Agradeço também a todos os professores, aos artes educadores que estiveram aqui conosco durante todo esse programa. Obrigado e até a próxima.